Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Hoje eu vou te mostrar algumas formas que você pode agir dentro da sua empresa ou da empresa que você trabalha para começar a desmotivar os empregados através da sua comunicação. Mas antes de falar sobre esse assunto e trazer até mesmo alguns exemplos para você entender melhor, porque você deve estar pensando assim, Michele, mas você falou certo? Desmotivar os empregados? É isso mesmo. Eu vou te mostrar o que algumas empresas fazem sem nem ao menos perceber, e isso está acabando com a motivação do ambiente de trabalho. Mas antes da gente realmente entrar no assunto, já vem cá, já curte esse vídeo, para esse vídeo chegar a mais empresários, profissionais da área trabalhista que precisam desse assunto. Também já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você cada vez mais fazer uma excelente gestão da sua equipe. Agora vamos lá. A primeira forma de você desmotivar o colaborador através da sua comunicação é você dar ênfase na sua postura como líder. O que seria isso? É quando você começa a botar medo nos colaboradores. Então, tudo que o empregado ele faz de errado, você vai lá e fala assim, vem cá, se você fizer isso aqui de novo, você vai ser demitido. Ou então, você fica sempre de alguma forma pondo pressão nos empregados. Aqui você começa a reduzir o engajamento do colaborador. Os empregados, quando eles erram, eles começam a esconder os seus erros. Por quê? Porque eles ficam com medo. Agora, ao invés de ter essa postura, você pode começar a atuar pelo estímulo. Estimular os empregados. Se o empregado ele errou, chama ele para conversar. Faz um feedback. E não só um feedback, não aponta só o dedo para o erro do empregado, não. Dá uma solução, porque você é o líder, você que tem que direcionar. Então aqui, você vai criar um plano de ação. Esse plano de ação, ele vai ter um prazo para o colaborador ele implementar. E aí você vai chamar o colaborador para conversar, vai ver o que ele implementou, o que deu certo, o que precisa para fazer um próximo plano de ação. Aqui você está estimulando o empregado a crescer. E o empregado, ele percebe o próprio crescimento. E ele percebe que você, que a empresa, se importa com ele, como profissional. A gente tem que ter um negócio em mente. Muitas vezes as empresas, elas começam a deixar de treinar os empregados porque elas têm medo de perder esse colaborador para a concorrência e de alguma forma aquilo ali dá um prejuízo. Só que a gente tem que pensar de uma forma diferente. A gente tem que começar a perceber que o empregado, quando ele entra na empresa, ele tem que sair de uma forma muito diferente da que ele entrou. E ele tem que ter um crescimento aparente. Então, para de reter conhecimento para o seu colaborador. Começa a acompanhar, começa a motivar, esquece a sua postura como líder, mas um líder de autoridade. Você tem que começar a ser um líder, mas um líder que desenvolve os talentos que você tem na sua empresa, na empresa que você trabalha. Você precisa começar a ter também estratégia na sua comunicação, porque a gente também tem que perceber que comunicação não é aquilo que a gente fala, mas sim o que o colaborador entende e o que ele aplica daquilo que foi falado. Então, se você começar a prestar atenção nisso, você vai ver se a sua comunicação ela está sendo efetiva ou não dentro da empresa. Uma segunda forma de desmotivar o empregado é através da falta de controle. Já teve alguma vez que o colaborador, ele cometeu algum erro, ele falou alguma coisa, ele por várias vezes chegou atrasado, ele desafiou a sua autoridade dentro da empresa e você, sem pensar duas vezes, começou a gritar com esse empregado? Aqui, quando você não controla as suas emoções como líder, você começa a ter ações e ações impulsivas. E essas ações impulsivas fazem com que o empregado ele deixe de te respeitar como um líder, de te ver como um exemplo a ser seguido. O empregado ele começa a agir pelo medo, porque ele tem medo de tomar uma bronca, de você gritar com ele na frente de todos os colaboradores, de você às vezes nem gritar, mas chamar a atenção dele na frente dos colaboradores e ele se sentir diminuído. Também você acaba correndo um risco de assédio moral, dependendo de onde chegar, né, essa sua falta de controle. Ao invés disso, o que você vai fazer? Você vai começar a ficar calmo antes de falar. O colaborador, ele fez alguma coisa, ele falou alguma coisa que te tirou do sério? Sai, vai dar uma volta,
pensa. Às vezes nem fala ali na hora, tá? No final do expediente, às vezes nem fala ali na hora. Chama ele para conversar amanhã. Mas coloca a cabeça no lugar, para você agir com estratégia, você não agir na emoção, você vai agir na razão. Para pensar, será que ele tá errado? Ele tá muito errado? Qual que foi o erro que ele cometeu? Por que isso me irritou? Para você, na hora que for comunicar, falar com ele, você entender qual é o objetivo, o que você quer atingir naquela determinada comunicação. Mas não é só saber o que você quer atingir naquela determinada comunicação. Você também precisa fazer o que eu chamo de 3As. Você vai primeiro avaliar o empregado. Avalia a postura dele. O que ele fez que te irritou? Depois você vai avaliar o próprio colaborador. Quem que é esse empregado dentro da empresa? Ele sempre dá problema? Ele é alguém que atrapalha os próprios colaboradores, os outros colaboradores a trabalharem? Ele é alguém que dificulta a equipe de performar? Ou não? É um empregado que sempre deu resultado e aquilo ali foi algo pontual. Aqui você vai se questionar se você quer continuar ou não com o colaborador. Se você for continuar com ele, você vai aprimorar. Só que você vai aprimorar na hora que você estiver calminho. Chama ele para conversar, fala o que aconteceu, pergunta por que aquilo aconteceu, o que pode ser feito para aquilo não voltar a acontecer. Se for necessário, você vai fazer um plano de ação. Depois de você aprimorar, você vai fazer o acompanhamento desse empregado e, se for necessário, você vai elogiar a melhora de postura. Uma terceira forma de desmotivar o seu empregado é através da deslealdade. Sabe aquele líder que promete uma promoção, promete um aumento no salário? Ele promete para reter o talento, mas cumprir que é bom? Nada. Aqui nesse caso, o que acontece? A equipe, ela deixa de acreditar em você. A equipe, ela fica desmotivada. Por quê? Porque você está sempre prometendo. Ano que vem eu vou aumentar o seu salário. Ano que vem eu vou te passar para gerente. E nunca acontece. Esse ano que vem, ele nunca chega. Ao invés disso, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a ter promessas que você vai cumprir. Não é prometer para agradar, não é prometer para reter o talento, mas sim você conseguir cumprir as suas promessas dentro da empresa. E essas promessas, elas precisam ser sinceras. Toma muito cuidado com essa questão de deslealdade, porque muitas vezes o que você fala ali naquele determinado momento traz esperança para o empregado e também ele pode ficar feliz. Só que na hora que você quebra uma expectativa, o colaborador ele fica frustrado. E a chance dele deixar a sua empresa ou a empresa que você trabalha é muito mais alta. Então, ao invés disso, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a orientar os empregados. Quando for acontecer algo, você for fazer uma promoção, você for aumentar um salário, você não precisa prometer. Porque quando você promete para o empregado, você não fez mais do que a sua obrigação. Você prometeu, você está cumprindo sua promessa. Agora, começa a usar o efeito surpresa. Ao invés de você falar que ano que vem o empregado vai ser promovido, chama ele para conversar. Pega, fala tudo que você gosta no trabalho dele. Aqui é importante você elencar mesmo, falar tudo que você gosta. Porque o que você der luz, esse empregado, ele vai tender a repetir no ambiente de trabalho. Então, fala tudo que você gosta no trabalho dele. E aí você vai vir assim: por isso, eu vou te dar uma promoção. Você vai passar para o cargo de gerência. Ele não está esperando por isso. Aqui, nesse efeito surpresa, ele fica muito mais feliz do que se você prometer e ele ficar esperando e chegar o momento você não cumprir, porque às vezes assim, ele estava performando bem na empresa e aí começou a cair a performance, ele começou a faltar e por isso que você não promoveu. Só que aqui você prometeu. A partir do momento que você prometeu, ele está esperando. Então, toma muito cuidado com isso. Outra forma de desmotivar o seu empregado é através do egoísmo. É você pegar tudo que o empregado ele fez dentro da empresa e atribuir para si. Quando você faz isso, tem queda de produtividade dentro da empresa. A equipe, ela fica completamente desmotivada porque ela não tem reconhecimento nenhum. E também, elas deixam de confiar em você como chefe, como líder. O que você tem que fazer aqui? Mesmo sendo um trabalho em equipe, sempre que um colaborador ele fizer algo, você precisa dar notoriedade para aquilo que aquele colaborador fez. Então, se ele fez uma planilha e você está na reunião, você vai falar: olha,
aqui está a planilha que o João fez. Ou, aqui está a planilha que a Maria fez. Ó, isso aqui, esse método, quem criou foi a Aline. Dê nome, dê honra a quem tem honra. Não atribui tudo para si ou deixa sem falar. As pessoas, elas precisam ser reconhecidas pelo trabalho que elas realizam, porque assim você começa a estimular essas pessoas a darem mais e essas pessoas também, pelo exemplo, começam a estimular os outros colaboradores ali dentro da equipe. Agora eu vou dar para você alguns exemplos de casos que você vai conseguir perceber se a sua empresa ou a empresa que você trabalha está tendo problemas com essa parte de comunicação. O primeiro caso de parte de comunicação, de problemas no ambiente de trabalho, é quando você tem um gerente na sua empresa que ele não quer tirar férias. Eu tive um cliente de consultoria empresarial trabalhista que o gerente dele não tirava férias por nada. Inclusive, teve um momento que nós tivemos que dar advertência para esse gerente e não deixar ele entrar na empresa, porque senão a empresa ia começar a ter problema porque ele não tira férias. Esse gerente, ele não tirava férias por quê? Porque ele era tão inseguro que ele tinha medo de tirar férias e a empresa perceber que ele não era necessário, que a empresa não dependia dele. E tem mais, esse mesmo gerente que tinha medo de tirar férias, ele não treinava os seus subordinados com medo dos seus subordinados ocuparem o lugar dele. Então imagina a forma com que esse ambiente de trabalho estava contaminado. Imagina um gerente ele não ter segurança para treinar os seus colaboradores. Olha a limitação. Ele não ter coragem de tirar férias porque ele está com medo de um outro empregado pegar o lugar dele, tem que tomar muito cuidado com isso. Agora imagine um outro exemplo. Uma nova empregada que ela está ali no seu período de experiência e ela começa a escutar uma música alta. Essa música alta acaba atrapalhando os demais colaboradores. Aqui nesse caso, você vai chamar ela para conversar, você vai mostrar que a empresa tem regras e se não tem, é importante que tenha. Vai dizer que não é permitido no ambiente de trabalho escutar música alta, porque atrapalha a concentração dos demais colaboradores e vai pedir para ela baixar um pouquinho o volume. Tudo você consegue resolver através de uma excelente comunicação. Outro caso que pode acontecer, quando você, como líder, acha que o seu jeito de realizar uma determinada atividade é o melhor jeito que tem. Então você vai lá, você é tão controlador e você impõe para o colaborador para ele fazer a atividade do seu jeito, é o seu jeito que serve. Aqui, nesse caso, quando você age dessa forma, você começa a limitar o empregado. Todo aquele processo criativo que o empregado ele precisa ter, deixa de acontecer. Por quê? Porque ele está fazendo aquele trabalhinho todo quadradinho, de acordo com a vontade do chefe. Às vezes, você tem que dar liberdade para esse empregado. Porque muitas vezes esse empregado ele pode trazer uma forma de fazer aquele determinado serviço que vai, inclusive, diminuir o tempo que era gasto antes para fazer aquele determinado serviço, que vai trazer alguma inovação naquele determinado serviço, que vai fazer com que você venda mais aquele serviço. Então, escute os demais empregados, porque quando você passa a escutar, ele sente que ele pertence à empresa, ele sente que ele é ouvido, que ele pode dar a sua opinião, e também você começa a ter mais conhecimento para agregar no seu negócio. Vê que assim, é muito importante começar a estar atento para ter uma comunicação de alta influência dentro da sua empresa ou da empresa que você trabalha. Porque dependendo da forma com que você fala com o colaborador, você pode estar sim desmotivando ele. E aí você começa a ter alta rotatividade na empresa e não sabe por quê. Então, espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a entender como é importante você estar próximo dos seus colaboradores e você estar atento para a sua comunicação. Tá bom? Então, manda aqui nos comentários se você tiver qualquer dúvida. Eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui no canal no YouTube. Um beijo!